Deus, cumprimento a todos na santa paz do Senhor, amém? Quarta-feira, 20h30, da qual o Senhor nos dá a graça de mais uma oportunidade de poder estar aqui diante da presença dEle para louvar, adorar, engrandecer o santo nome dEle, principalmente sobre nossas vidas. E uma gratidão imensa, né, que o Senhor Ele me concede esta oportunidade de 30 minutos aqui que a gente faz de uma reflexão, uma meditação, né, na presença do Espírito Santo de Deus, e crendo que estes estudos são estudos da qual nos levam, né, a ter um pouco mais do conhecimento da palavra do Senhor, né, daquilo que Ele tem para a nossa vida, porque grandes são os planos e os projetos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Só que para que eu consiga viver estes planos e estes projetos que o Senhor tem para mim, eu preciso entender que em todo tempo eu preciso estar meditando na palavra do Senhor, porque a meditação da palavra do Senhor fará com que ela seja gravada dentro do meu oportunidade de poder dizer da palavra do Senhor. Ela estará conosco em todo o tempo, nos fortalecendo, né, fazendo com que a gente venha a caminhar diante da presença do Espírito Santo de Deus, né? Então estamos aqui em mais um encontro. Muito obrigada mesmo, né, pela participação de vocês que sempre estão aqui conosco, né? Muita presença, né? Obrigada, Sérgio, que Deus abençoe em nome de Jesus. Minha tia Josinha, muito obrigada. Lucilene, que Deus te abençoe, muito obrigada mesmo. E eu creio, né, Cleusa, obrigada. E eu creio que a presença do Espírito Santo de Deus, ela sempre se faz presente em nossas vidas. E a última quarta-feira nós finalizamos este grande estudo da qual eu pude ser muito ministrada, né? E eu creio, né, que muitas pessoas também que nos acompanham puderam também ser ministrados pela palavra do Senhor, porque ela é viva, né? A partir do momento que estudamos, ela vai transformando, entrando, tomando conta da nossa mente e do nosso coração e fazendo com que o nosso caráter venha a ser moldado, né, diante da presença do Espírito Santo de Deus. E o amadurecimento espiritual, ele vem, né, justamente para fazer com que venhamos a ser pessoas mais plenas, né, pessoas que tenham a oportunidade de se conectar ao Pai e estar diante dele em todo o tempo. E este canal, da qual Deus me colocou, né, este projeto, da qual Deus colocou no meu coração, este Desperta e Haja, é justamente para que possamos ter um despertar do entendimento de que sem o estudo da palavra do Senhor sobre nossas vidas, nada somos e nada podemos fazer. Podemos até alcançar, né, alguns lugares elevados, alguns patamares, né, sobre nossas vidas, podemos até ter algumas conquistas, mas a graça e a plenitude realmente ela só virá diante da presença do Espírito Santo de Deus, né? As pessoas que não estão diante da presença, elas podem até alcançar, porque o alcançar faz parte de um princípio. E todo aquele que cumpre princípios, ele é beneficiado. Seja ele uma pessoa crente ou uma pessoa descrente, né? Então, quem cumpre o princípio, principalmente da semeadura, o princípio, né, de plantar, certamente ele irá colher. Mas qual é a diferença quando o Senhor ele coloca no nosso coração daquele que serve e daquele que não serve? A diferença é que todos aqueles que servem o Senhor, de modo algum sentirão falta de nada, porque em tudo ele nos sustenta. Em tudo ele está conosco, nos livrando, nos protegendo. Então, o vazio, né, que muitas pessoas sentem dentro do coração, por mais que eles alcancem, né, patamares elevados, né, por mais que eles tenham um êxito em tantos sonhos e tantos projetos, nada se compara, né, ao poder e à presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. É a paz que excede todo entendimento. Nos momentos de tribulação, aqueles que são crentes e são conhecedores da palavra do Senhor conseguem descansar na plenitude do Evangelho de Cristo, ter a confiança de que servem a um Deus poderoso para mudar o rumo e a história, não somente das nossas vidas, como da vida de todos aqueles que estão próximos de nós, porque este é o Senhor, né? É um Deus que tem o prazer de nos abençoar. Paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? E aí, como eu disse,
né, finalizamos esta série maravilhosa da qual nós fomos ministrados, que são os frutos do Espírito Santo de Deus, né? E iniciando essa, né, eu não posso deixar passar desapercebido, né, o que o Espírito Santo de Deus ele coloca sobre o nosso coração. Precisamos em todo tempo, independente da fase da qual nós estamos na nossa vida, porque sabemos que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? A nossa vida ela é feita como o próprio Salomão ele nos ensina no livro de Eclesiastes, né? Que tudo há um tempo. Em tudo há um propósito e há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo destes céus, glória a Deus e aleluia. Então o Senhor, ele já nos ensina que passamos por momentos e por tempos de ciclos sobre nossas vidas, aonde em determinado momento pessoas hoje estão rindo, né, na plenitude, como pessoas estão batalhando, perseverando, como pessoas estão enlutadas, como pessoas que hoje estão chorando, né, clamando pela presença, né, e pelo milagre do Senhor sobre nossas vidas, mas em todo tempo, independente do ciclo da qual nós estamos passando hoje. O Senhor prometeu que em todos eles estaria conosco, e o propósito é o mesmo, o caminho para todos nós é o mesmo. Ou seja, qual é este caminho da qual estudamos sempre, né? E como eu disse, fechamos este ciclo com a presença do Espírito Santo de Deus através dos frutos do Espírito Santo. Estes ciclos são justamente para nos alinhar aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Estes ciclos farão com que a gente adquira o amadurecimento, a busca espiritual, fazendo com que a gente tenha a certeza de que são as pequenas coisas, os pequenos detalhes da qual o Senhor fala conosco, Ele cuida de nós o tempo todo, e isso faz com que o desperta e o haja, ou seja, o que é o agir? É a existência do Espírito Santo de Deus sobre nós. E aí possamos ser transformados e refletir os frutos do Espírito Santo, da qual nós falamos aí ao longo, né, de toda a nossa trajetória. E isso é maravilhoso quando estamos na presença do Senhor. É gratificante poder dizer que servimos a um Deus vivo. Servimos a um Deus verdadeiro, servimos a um Deus que cura, servimos a um Deus que está presente conosco em todo tempo, nunca nos abandonando, e isto é maravilhoso. Quando temos esta convicção e sabemos para onde iremos, sabemos o que nos aguarda, glória a Deus e aleluia. E só passaremos só, né? A fase de transição, ela virá, mas para algo muito melhor e para uma glória eterna, da qual nós tenhamos a oportunidade de desfrutar somente de alegrias. As lágrimas serão cessadas dos nossos olhos, glória a Deus e aleluia. E esta é a promessa do Senhor, que ficaria conosco e estaria conosco em todo o tempo, até a consumação deste século, glória a Deus e aleluia. E estamos aqui para poder estudar a palavra do Senhor. E hoje a gente começa um novo estudo, da qual falaremos sobre os reis de Israel. Ou seja, quem são estes reis? Quem são estes homens escolhidos por Deus para que acima deles, dos homens humanos, somente existisse Deus que pudesse estar ali governando. Ou seja, quando a gente fala de um rei, né, quando a gente fala de um monarca, né, a partir do momento que a coroa desce sobre a cabeça de um monarca, o óleo é derramado sobre a cabeça deste monarca, ele passa a ser o representante de Deus nesta terra, aonde todos nós, né, ao abrir da boca dele, nós acreditamos que ele está falando por Deus, e isto é maravilhoso. Só que sabemos que muitos, né, acabam, como são seres humanos, todos aqueles que obedeceram estes homens, grandes homens, escolhidos e chamados para viver e administrar a obra do Senhor nesta terra, todos aqueles que obedeceram, que serviram ao Senhor, eles conseguiram conduzir o povo e ter resultados plenos diante da presença do Espírito Santo de Deus, e fez com que todo o povo se voltasse e se curvasse ao nosso Deus vivo. E sabemos também que todos os homens que foram escolhidos, chamados e separados para uma grande obra, e eles não obedeceram ao Senhor,
permitindo deixar ser levado pelas suas emoções, né, infelizmente levaram ao povo a sua destruição, a sua queda, a sua correção, a um sofrimento muito maior, da qual não era o propósito do Senhor nesta terra para com a humanidade. Então, quando temos a oportunidade de ter este estudo sobre os reis de Israel, são assim como eu e você, nos dias de hoje, pessoas escolhidas, pessoas separadas para uma obra, mas precisamos entender qual é o grande propósito que está diante e por trás deste chamado sobre nossas vidas. Precisamos entender que o chamado, ele não é nosso. Precisamos entender que a obra do Senhor, ela não é nossa. Estamos aqui para servir. Quando Jesus Cristo, ele vem e ele passa pelo período da qual ele deveria passar nesta terra, o nosso Deus vivo que se faz carne para estar mais próximo de nós e nos ensinar como viver o evangelho, os ensinamentos e os mandamentos de seu Pai, glória a Deus e aleluia. Ele vem e ele quebra todos os paradigmas humanos e nos ensina a ser servos. Ou seja, não tem aquela passagem, né, da qual ele lava os pés de Pedro, e Pedro ali imediatamente é contra, né, aquela cena, porque todos estavam vendo o grande mestre lavando seus pés e ele não aceita. E o Senhor Jesus, ele ainda insiste, dizendo que seria necessário, né, para que ele pudesse ganhar a salvação e viver a plenitude do evangelho. E quando Pedro tem esse entendimento, ele ainda olha para o mestre e ele diz: então não lave somente os meus pés, mas todo o meu corpo, glória a Deus e aleluia. E o Senhor, ele ensina naquele momento, né, naquele período, que o lavar dos pés, né, ele se desfaz daquela capa de mestre e ele torna servo servindo outras pessoas. E é isso que ele espera também de mim e de você. A partir do momento que nós temos a oportunidade de ter o entendimento da palavra do Senhor, nós temos que entender que nós estamos aqui. O nosso propósito está aqui para servir. O nosso grande chamado está aqui para poder ajudar outras pessoas, a trazer a outras pessoas ao entendimento da mesma forma como um dia eu e você pudemos ser encontrados. E estes grandes homens de Deus, como eu tive a oportunidade de dizer aqui, todos esses que conseguiram viver este propósito, mas permanecer com o coração incorruptível, tiveram a oportunidade de levar a nação, né, a patamares mais elevados, a uma evolução e a uma melhora significativa da qual eles puderam desfrutar de paz e grande prosperidade. E aqueles que não puderam entender e tiveram o coração, né, fracassado porque preferiram servir a outros deuses e desfrutar os desejos da carne e da humanidade, infelizmente levaram ao povo a grandes opressões. E esta é a palavra do Senhor, e nós vamos estudar um pouco da biografia destes grandes homens de Deus. E aí, o porquê estudar sobre estas biografias? Estudando sobre estas biografias, nós podemos trazer isso para a nossa história hoje. Porque quando meditamos na palavra do Senhor, quando o Senhor nos ensina que devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, é justamente para que possamos aprender com estes grandes homens e mulheres do Senhor que é necessário que passemos por determinadas situações. E quando nós temos, e feliz é a pessoa que tem a oportunidade de aprender, e isso eu acho que é até um ditado popular, né? Inteligente são as pessoas que aprendem com seus próprios erros. E sábios são as pessoas que aprendem com os erros dos outros. Glória a Deus e aleluia. E por que a sabedoria fica acima? Porque eu tenho o discernimento de entender que naquele momento em específico, se eles erraram, então eu não vou errar porque eu já conheço da história. E se eles acertaram, eu também tenho este grande exemplo de poder viver a minha vida de acordo com estes grandes ensinamentos, glória a Deus. E aí, a partir deste momento, temos essa oportunidade de começar o nosso estudo, né, falando sobre o primeiro rei da história de Israel, da qual temos a oportunidade agora de poder falar um pouco, né, e só para que pudéssemos entender e nos sintonizar na história,
o período de monarquia, né, da grande nação de Israel, o povo escolhido por Deus naquele momento para poder ser o povo chamado, os verdadeiros adoradores da palavra do Senhor, e desfrutar ali da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, que era a nação de Israel, o povo escolhido, e a promessa estava sobre a vida deles desde quando o Senhor fez esta promessa a Abraão, quando a gente aprende no livro do Gênesis. Quando estamos neste determinado ponto da história, a nação de Israel ela já está pisando na terra da promessa. Eles já estão vivendo ali nas suas 12 tribos, cada um dentro da sua tribo, vivendo com a mesma cultura e com a mesma etnia. Então, o que ligava esta nação? Esta nação, ela se ligava com o mesmo propósito cultural. Eles eram ligados ali com os mesmos propósitos de servir ao Deus da qual eles conheciam e que era o Deus também que os seus antepassados serviam. Ou seja, era uma cultura para eles naquela época. Só que quando existia grandes opressões, né, existiam homens que eram levantados por Deus para que pudessem ajudá-los a guerrear, a ter estratégias para conduzir ao povo, proteger ao povo de todas as opressões dos inimigos, e eles pudessem ali permanecer firmes, vivendo a promessa deixada pelo Senhor, que era viver naquela terra estabelecida. Só que chega um determinado momento da história, da qual eles sentem a necessidade. Quando Samuel, que foi praticamente o último juiz, né, que foi levantado naquele período dos juízes, finalizando o período dos juízes, que eram estes governantes, que eram levantados por Deus para ajudar a nação de Israel a viver um dia por vez, né? Quando finaliza este período, né, o povo pede ao Senhor um rei. Por quê? Por que eles pedem um rei ao Senhor? Porque eles veem que as outras nações vizinhas, eles veem que todas as nações vizinhas que estavam ao redor, né, da nação de Israel, todos eles tinham um representante fixo, todos eles tinham um monarca cuidando deles, e eles fazem esse pedido a Deus, e mesmo Samuel entristecido com este pedido, porque o intuito do Senhor era que esta nação não tivesse a necessidade de ter reis para que pudessem governá-los, porque eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus, e eles tinham a palavra, eles tinham os livros da lei, o código de conduta da qual deveríamos viver em plena comunhão com os nossos irmãos. Então, se estudássemos a palavra do Senhor e seguíssemos os conselhos já deixados pelo nosso próprio Senhor, não precisaríamos estar subjugados, submetidos a uma ordem de um monarca, porque já estaríamos andando, né, com a conduta e com o caráter correto e cultuando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro e que nos livraria de todo o mal. Então não tinha necessidade de ter um intercessor entre a humanidade e o próprio do povo de Israel, né? O pedido foi que eles tivessem um rei. E o primeiro rei se encontra em livro de 1 Samuel, no capítulo 10, da qual nós temos a oportunidade de ler agora. Nós vamos ler agora 1 Samuel, capítulo 10. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele, glória a Deus e aleluia. E este é o primeiro rei da qual o Senhor permite, o Senhor aprova, o Senhor aconselha e orienta Samuel a ungir como o primeiro líder da nação de Israel. E este líder, ele, em hierarquia, é o abaixo do nosso próprio Deus vivo, glória a Deus e aleluia por isso. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que o povo do Senhor, para fazer com que eles estivessem diante da presença do Senhor e obedecendo aos mandamentos do Senhor. Só que Saul, ele é um homem comum, assim como eu e você. Ele tinha o conhecimento da palavra do Senhor. Ele conhecia os ensinamentos da palavra do Senhor. Ele era da tribo de Benjamim. Então, ele estava ali envolvido com os cultos, né? Ele estava ali envolvido com os louvores, com a adoração, com os rituais, envolvido nas festas, né? Com todos os ensinamentos deixados pelo nosso próprio Senhor.
E isso às vezes não é diferente da minha vida e da sua vida. Só que a característica principal quando falamos do rei Saul é que ele foi um homem levantado e escolhido pelo Senhor. Só que o coração dele não foi totalmente voltado por inteiro diante da presença do Senhor. O coração dele não estava 100% confiante nos planos e os projetos que o Senhor tinha para a sua vida. Glória a Deus e aleluia. Então, em todo tempo, Saul, ele vivia, ele foi ungido rei, ele foi aceito pela nação de Israel para que ele pudesse ser o governante, o administrador, não somente econômico, mas também cultural, e levando o povo, né, para que pudesse conduzir a um rumo aí de grande paz e prosperidade. Só que Saul, ele tem muitos períodos aonde ele vacila. E o que significa esse vacilar, né? Em todo o tempo da vida dele, ele se permitia, às vezes, em determinados momentos, deixar levar pela opinião dos outros. Ele deixava se levar pelos seus próprios medos, pelos seus próprios traumas. E a falta de maturidade diante da presença do Senhor fazia com que ele cometesse muitos erros, né? Principalmente erros de precipitação, glória a Deus. E o que o Senhor quer dizer conosco e qual é o ensinamento da qual nós temos a oportunidade de ter agora quando a gente fala desse primeiro rei, que foi este o rei ungido para conduzir a nação de Israel. Foi um homem da qual não entregou verdadeiramente o seu coração 100% a Deus. Ele se permitia ser deixado influenciar pelos desejos, né, e pelas situações da carne, pelas opressões da carne. A confiança em Deus não era 100% dentro do coração de Saul, ou seja, em muitos momentos que ele teria a oportunidade de estar diante de Deus e provar a fidelidade do Senhor sobre a vida dele, ele tinha os seus pés vacilantes e ele tomava as decisões em sua vida antes mesmo que o Senhor ordenasse que ele tomasse estas decisões. E estas decisões precipitadas, sem a presença do Senhor, sem estar no momento e no tempo exato para que estas decisões acontecessem, fizessem, né, e fizeram com que Saul ele tivesse uma fé vacilante. Glória a Deus. E que o Senhor, ele nos ensina nesta noite. Nas nossas vidas não é diferente. Quando a gente traz a existência, a palavra do Senhor para as nossas vidas, o que nós precisamos entender, precisamos em todo tempo estar com nossos pés firmados na confiança do Senhor, porque sabemos quem é o Senhor sobre as nossas vidas. E a partir do momento que Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu um direcionamento, precisamos obedecer e ficar firmes, mesmo que os nossos olhos não enxerguem ainda o agir de Deus no mundo material, porque no espiritual o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está desenvolvendo, o Senhor já está agindo, o Senhor já está criando planos e estratégias para que a bênção chegue até você da forma como Ele prometeu que chegaria. O que nós não podemos permitir sobre as nossas vidas é que os nossos joelhos vacilantes tirem de nós a oportunidade de viver a plenitude do Evangelho de Cristo, porque temos medo do nosso coração de nos entregar por inteiro e obedecer e permanecer fiéis à palavra do Senhor. Os nossos vacilos do nosso dia a dia, e quando eu falo vacilos, é porque tomamos decisões precipitadas em nossa vida, mesmo sabendo e conhecendo o Deus da qual servimos, os sinais e as maravilhas da qual Ele faz em meio ao nosso povo. O medo às vezes entra no nosso coração e a gente permite com que o nosso medo venha a ser maior do que o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós, porque nós nos permitimos nos alimentar deste medo. E aí, o que nós, né, e isso eu já disse aqui em outros momentos, em outros tempos oportunos, aquilo que eu mais alimento dentro de mim é o que vai prevalecer sobre a minha vida.
E aí, nós estudamos, eu não lembro agora qual foi o nome do professor, mas ele ainda nos ensinou que aquilo que entregamos para o universo é o que o universo nos entregará de volta. E na palavra do Senhor, no mundo espiritual, é da mesma forma. Os pensamentos e as intenções do meu coração são aquilo que eu vou receber, porque é aquilo que eu atraio. E aí o que nós temos que entender em todo o tempo é que a falta de maturidade diante da presença do Espírito Santo de Deus fará com que eu não viva uma vida plena diante do Evangelho de Cristo Jesus. E como eu consigo ter esta maturidade? Não tem outro jeito, não é fórmula mágica, é estudando e estando diante da presença do Senhor. E em todo tempo não permitindo com que as dia me tirem da presença do Senhor e façam com que eu não receba a graça e a plenitude do Evangelho de Cristo Jesus. Em todo tempo somos testados, em todo tempo seremos afrontados, em todo tempo seremos disciplinados. As pessoas falarão de nós, as pessoas tentarão nos motivar a sair da presença do Espírito Santo de Deus com palavras arrogantes, com palavras grossas, duras sobre nossas vidas, com chacotas, com palavras de derrota, dizendo que não somos capazes, dando até risadas e chacotas da nossa cara quando dizemos que não tomamos a atitude porque estamos aguardando a resposta do Senhor sobre nós. E tudo isso virá sobre nossas vidas para que possamos tomar as atitudes precipitadas e sairmos do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor, ele tinha um grande propósito sobre a vida de Saul. O Senhor, ele ungiu Saul para que ele tivesse a grande responsabilidade de conduzir o povo que o Senhor amava. Um povo da qual foi escolhido pelo Senhor para viver a grande obra da presença do Espírito Santo de Deus nesta terra. Então Saul não era qualquer pessoa. Saul era um homem da qual o Senhor confiou a ele os seus propósitos e os seus planos. Só que ele em todo tempo era confrontado. Os ciúmes, muitas vezes, de Davi fez com que ele perdesse a bênção do Espírito Santo de Deus, porque ele saía da presença do Espírito Santo de Deus facilmente, deixando com que os seus desejos e as suas emoções, principalmente as emoções negativas, de opressão, de mágoa, de derrota, de inveja, de medo, de falta de domínio próprio sobre a sua vida, impediram ele de viver a plenitude de Cristo sobre a vida dele. Em todo tempo ele tinha os olhos cegados pela arrogância. Em todo tempo ele tinha os olhos cegados pela sua falta de maturidade. A sua falta de domínio próprio das suas emoções faziam com que ele sempre pensava que as pessoas estavam tramando sobre ele. Ele, em uma certa passagem, até pensou quando as pessoas começaram a elogiar Davi, ele mesmo disse, então Davi já tem tudo, o que falta? É tirar o meu reino. Então ele sempre achava que as pessoas estavam tramando sobre a vida dele, tramando pelas costas dele. E isso fazia com que em todo tempo ele criava uma certa autodefesa, achando que ele precisaria eliminar todos estes problemas com as suas próprias mãos. E isso que foi um dos grandes erros deste grande rei ungido para esta grande obra que o Senhor o comissionou. Ele em todo tempo, ao invés de permitir com que a sua vida fosse conduzida pela presença do Espírito Santo de Deus, ele tomava as decisões pelas suas próprias mãos, achando que por ele ser um homem de Deus, por ele ser um rei ungido para esta grande obra, ele poderia tomar as decisões de acordo com aquilo que estava dentro do seu coração. E este foi o grande erro, porque o nosso coração, ele nos engana. O nosso coração, ele faz com que a gente vacile. O nosso coração, muitas vezes, faz com que a gente tome atitudes da qual não devemos tomar sobre nossas vidas. A razão, quando a gente fala de razão, é a razão baseada na palavra do Senhor.
porque o Senhor já nos deixou a orientação de como deveríamos viver. O Senhor já nos deixou a orientação de como devemos conduzir a nossa vida, de como devemos conduzir a nossa casa, de como devemos conduzir a vida dos nossos filhos, de como devemos conduzir o nosso trabalho, de como devemos nos portar diante da sociedade e até mesmo nos portar diante da presença do santo nome do Senhor, glória a Deus e aleluia. Todas as orientações já nos foram deixadas, todos os sinais e maravilhas para que pudéssemos ter dentro do nosso coração a comprovação de que estamos no caminho certo, de que estamos vivendo do lado certo sobre nossas vidas, já nos foi dado, glória a Deus e aleluia. E é isso que o Senhor nos pede nesta noite, independente daquilo que os nossos olhos enxergam. Eu tenho que ter a certeza e a confiança no meu coração de que eu sirvo a um Deus que mudará a minha história no momento determinado por Ele, porque a obra é dele, a nossa vida é dele, tudo que está nas nossas mãos é dele, glória a Deus e aleluia. E estamos aqui para ser servos, apenas para administrar a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. E a partir do momento que a gente tem este entendimento dentro de nós, a nossa vida ela começa a tomar o rumo correto. E aí estaremos diante da presença do nosso santo Deus. E estando na presença do nosso santo Deus, os livramentos acontecem, as portas elas se abrem, a cura ela chega, a alegria ela entra dentro do nosso coração, glória a Deus e aleluia. O discernimento, ele vem sobre nós para que possamos tomar as decisões corretas na nossa vida e até mesmo ter forças para dizer não às opressões impostas por Satanás sobre nós. O Senhor, ele nos enche de força para que possamos ter o discernimento dentro do nosso coração para ter forças e afastar toda malignidade das nossas vidas, toda opressão, toda mentira de Satanás imposta sobre nós, dizendo que não somos capazes, dizemos que não vamos conseguir, dizendo que esta vida plena da qual o Senhor nos prometeu não é para nós. E tudo isso é sofisma de Satanás. O que nós não podemos permitir é que nós tenhamos os nossos pés vacilantes. Infelizmente, assim como este grande rei, ele teve uma grande oportunidade nas mãos. Foi um homem separado, escolhido para uma grande obra, mas ele não conseguiu viver a plenitude do Evangelho de Cristo Jesus, porque ele não teve a força dentro dele de dizer não e ter o domínio próprio das suas emoções. E isso é que faz com que não tenhamos a graça e a oportunidade de viver o grande Evangelho de Cristo sobre nós. A falta de domínio próprio fará com que o medo ele venha, fará com que os pensamentos negativos tomem conta do nosso ser. E isso faz com que a gente se prostre. Isso faz com que a gente não enxergue mais a graça de viver. Isso faz com que a gente não consiga mais enxergar os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque quando estamos diante das situações, já estamos preparados para viver a desgraça. Já estamos preparados para ouvir o não. Já estamos preparados para ver a pessoa que eu mais amo ir embora. Já estamos preparados para ver os nossos filhos diante da presença de Satanás. E é isso que não podemos permitir que aconteça sobre nossas vidas. Precisamos entender que dia após dia, noite após noite, em todo tempo, precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor. E é a presença, é guerra, porque esta é a palavra do Senhor. O Senhor, ele nos disse que os céus seriam tomados à força. Então não é de qualquer forma e de qualquer maneira que eu preciso estar diante da presença do Senhor. Eu preciso estar posicionada porque eu preciso entender que o mundo espiritual está em todo tempo em guerra. A minha vida material, o Senhor me ensina que não é pela minha força, mas sim pelo poder dele sobre nossas vidas.
As nossas conquistas materiais virão sobre nós através do poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Mas o mundo espiritual precisa vir de guerra, precisa vir com joelhos no chão, precisa vir com posicionamento, precisa vir com a boca aberta, determinando em todo tempo que o meu marido é uma bênção, que o meu filho é uma bênção, que não aceitamos nenhuma palavra contrária contra as nossas vidas. Eu não aceito esta doença, não aceito palavras de derrota, eu não aceito dúvidas sobre nós, eu não aceito portas fechadas, eu não aceito viver uma vida com falta de dinheiro, com falta de recursos, porque o Senhor prometeu que nos daria. Então estamos aqui em todo o tempo guerreando, reivindicando as nossas promessas diante de Cristo Jesus. Glória a Deus e aleluia. E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje, quando temos a oportunidade de estudar um pouco da biografia destes grandes homens, é para que não pudéssemos cometer os mesmos erros. E aqueles que acertaram, vamos copiar a receita, glória a Deus e aleluia, utilizando a vida deles como uma modelagem para mim, para que venha a ser muito mais fácil, muito mais leve este fardo diante da presença de tantas opressões que o mundo nos entrega, principalmente hoje, diante de tantas tecnologias, diante de tantos pensamentos acelerados, diante de grandes responsabilidades da qual assumimos dia após dia. Nós precisamos entender que os nossos pés, eles não podem ser vacilantes. Precisamos ser posicionados. A opressão, ela virá. O medo, muitas vezes, virá. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Então, precisamos estar posicionados diante da presença do Espírito Santo de Deus. E quando o medo bater em minha porta, eu expulso. Quando o mal querer bater em minha porta, eu digo saia. Quando a doença querer me atingir o meu corpo físico, eu digo não. Quando as vozes do inimigo querer tomar conta da minha mente, dizendo que eu não sou capaz, de que eu serei derrotada, eu tenho a força dentro de mim para abrir a minha boca e dizer não. Porque somos lavados, remidos pelo santo nome do Senhor. O Senhor, por amor a mim e a você, fez com que o seu próprio filho descesse aqui na terra para nos ensinar. E não somente nos ensinar, a obra ela foi completa. O Senhor, ele foi entregue naquele madeiro. O véu, ele foi rasgado. O sangue de Cristo desceu sobre aquela cruz, nos lavando e nos redimindo de todo o pecado. E depois, ao terceiro dia, quando ele ressuscita, glória a Deus e aleluia, ele diz a todos nós que foi até o inferno e retirou a chave de Davi da mão de Satanás. E a chave está com ele, a vitória é dele, glória a Deus e aleluia. E ele ressuscita, é a palavra da verdade sobre nós, é o poder e a presença do Espírito Santo de Deus. E é Jesus Cristo dizendo para mim e para você nesta noite, não desista, permaneça posicionado, porque eu estou trabalhando, eu venci, eu trouxe a chave de Davi, eu ressuscitei sobre a morte e eu venci para que eu pudesse lavar os teus pecados. Então não existe mais acusação, não existe mais dor, não existe mais nenhuma acusação que fará com que a minha mente venha a ser aprisionada, porque as correntes foram quebradas. Glória a Deus e aleluia. E o Senhor rompeu para que hoje eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ser livres na presença do Espírito Santo de Deus. Podemos às vezes até vacilar porque somos humanos, mas o Senhor, ele nos livra, o Senhor, ele nos perdoa, o Senhor manda para o mar do esquecimento e nunca mais se lembra dos nossos erros e dos nossos pecados. Fica no passado e ele nunca mais toca no assunto, porque nova criatura, ele nos transforma, vasos novos, para que pudéssemos ter o azeite, a graça e a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Ele não coloca roupas novas em odres velhos, não, ele fez novo.
Ele não reforma, ele faz novo. Ele traz à existência a sua presença. Ele traz a luz aonde habitava as trevas. Ele traz a cura aonde havia dor. Ele traz a cura e a alegria onde tinha tristeza, glória a Deus e aleluia. E Ele está aqui nesta noite dizendo para mim e para você, no dia de hoje, os nossos pés podem até vacilar, como estes reis que foram seres humanos, mas a partir do momento que o Senhor está conosco em todo o tempo, o Espírito Santo de Deus, ele nos abraça, ele trata as nossas feridas, ele fecha todas as brechas que existem em nós, ele nos blinda do poder do maligno, porque ele toma conta da nossa mente, do nosso coração, para que possamos caminhar diante da sua presença, glória a Deus e aleluia, prostrados, não, cansados, não, de cabeça erguida, porque servimos a um Deus poderoso que muda a história, muda o rumo. Se preciso for, ele para o tempo, ele avança o tempo, ele atrasa o tempo, só para te abençoar no tempo de hoje. E o Senhor, ele nos fala, permaneça na minha posição, permaneça posicionados diante da minha presença. Assim diz o Senhor para as nossas vidas no dia de hoje, para que você e eu pudéssemos ser lavados e remidos de todo o pecado. E a partir do dia de hoje, nova criatura seremos, vasos novos, da qual temos a oportunidade e a confiança de Deus, de que o azeite dele é derramado sobre nossas vidas, glória a Deus e aleluia. E este azeite será transferido para todos aqueles que estão ao nosso redor, e eles também terão a oportunidade de testemunhar desta graça diante do Evangelho de Cristo, glória a Deus. E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas, em todo tempo, independente da nossa história e da nossa nos abençoar. O Senhor, ele está aqui para guardar as nossas vidas e nos livrar de todo mal, e principalmente para garantir que possamos viver uma vida plena diante da presença dele, possamos viver uma vida alegre, mesmo diante de tantas tribulações. É a alegria do Senhor que habitará sobre nós, porque sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas e nada foge do controle dele, glória a Deus e aleluia. E no momento certo e determinado por ele em nossa história, ele mudará o nosso cativeiro, ele fará tudo novo, e poderemos dizer que verdadeiramente as promessas do Senhor se cumpriram sobre nossas vidas. Mas não se permita passar desapercebido. Enquanto a grande obra do Senhor ainda não se cumpre em nossas vidas, é nos pequenos momentos, é nos pequenos detalhes, é o ar que entra sobre os nossos pulmões, é a oportunidade que o Senhor nos dá de ter a vida a partir do momento que amanhece o dia e os nossos olhos podem ser abertos, é ouvir o som dos pássaros, é ter a oportunidade de abraçar os nossos familiares e sabemos que eles estão conosco, é a oportunidade que temos de nos levantar, de conseguir até fazer um café da manhã, de comer um pão, no simples detalhe das nossas vidas, que o Senhor vai transformando, que o Senhor vai nos libertando, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta a cada dia o seu próprio mal. Então tenha no seu coração a convicção de que o Senhor, ele sabe do que você precisa no dia de hoje. Tenha a convicção de que no dia de hoje ele pede simplesmente para que você descanse na presença dele, que você se encha da graça e da plenitude do Evangelho de Cristo, e a sua confiança venha estar firmada naquele que mudará a sua história, naquele que transformará o seu choro em grande alegria. E conforme a palavra do Senhor nos ensina, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, glória a Deus, porque esta é a promessa que ele tem para as nossas vidas, que em todo tempo poderíamos até ser afligidos, mas ele estaria conosco, nos confortando e nos ajudando, nos fortalecendo em todo tempo, para que pudéssemos estar de pé. Porque mesmo achando que eu estou sozinha, eu preciso entender dentro do meu coração que se o Senhor está comigo,
Basta. Se o Senhor está comigo, eu sempre serei a maioria, glória a Deus e aleluia. E Ele fará, porque Ele prometeu, e Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa, glória a Deus e aleluia. Agindo o Senhor sobre nossas vidas, não há inveja, não há opressão, não há calúnia, não há afronta, não é puxada de tapete que impedirá o agir de Deus sobre nós, porque a partir do momento que Ele se levanta do seu trono, do seu sublime trono, e dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, ninguém pode impedir o agir de Deus sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E esta é a palavra do Senhor, e que possamos permanecer firmes diante da presença do Senhor. Que não venhamos a ter os nossos pés vacilantes, independente das circunstâncias da qual eu posso estar hoje. Não se entregue. Entenda que tudo há um tempo determinado. Vivemos de ciclos e esta situação, ela é passageira sobre a sua vida. Apenas coloque no seu coração que você precisa estar posicionado, se alimentando da palavra do Senhor, orando em todo tempo ao Senhor, para que Ele firme os teus pés nas nossas vidas. Muito obrigada pela poderosamente conosco nesta noite. A internet ela tá um pouco fraca, né, aqui por causa desse tempo de chuva, acabou ficando um pouco fraca aqui em casa, mas eu creio que as palavras do Senhor, ela atingiu a todos aqueles que precisavam ouvir esta palavra. Tire o medo do seu coração. Exerça confiança em Cristo Jesus, porque você serve a um Deus que nunca perdeu uma batalha, e não é a sua que Ele vai perder. Amém? Glória a Deus. Então que você nesta noite sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Glória a Deus e aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua graça, mas principalmente pela tua presença sobre nossas vidas. Que o Senhor permaneça conosco, nos fortalecendo e dando dentro do nosso coração, colocando dentro do nosso coração a certeza que servimos a um Deus poderoso para mudar o rumo e a história, não somente das nossas vidas, mas como de todos os nossos familiares. Que neste momento todas as pessoas, todos os pedidos de oração que estão sendo entregues ao teu altar agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha abrir portas, assinar carteiras de trabalho, que o Senhor venha encher os celeiros, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha permitir com que o teu povo tenha confiança de que serve a um Deus que está conosco em todo tempo, glória a Deus e aleluia, e nada é impossível para ti. Então sabemos que aonde as nossas mãos não alcançam, a do Senhor alcança, glória a Deus e aleluia. Então que neste momento, entre dentro das nossas casas, dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Guarda os nossos bens, guarda a nossa parentela, tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, Espírito Santo de Deus, está sendo entregue agora em teu altar, com a certeza e a confiança que o Senhor guardará, o Senhor mudará o cativeiro, o Senhor abrirá e quebrará estas correntes, e o Senhor dará a libertação necessária a todos aqueles que estamos clamando nesta noite, e que hoje, ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, o Senhor venha falar conosco, nos dando novas direções, novas estratégias, mas principalmente a confiança que servimos a um Deus que nos ajudará e que está conosco em todo tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém? Glória a Deus, aleluia.